presidente da República, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, Rui Costa, ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Nízia Trindade, ministra de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, ministro de Estado designado da Saúde, deputada federal Gleisi Hoffmann, ministra de Estado designada da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, os governadores Jerônimo Rodrigues, do Estado da Bahia, Antônio Denarium, do Estado de Roraima, Fernanda Magano, presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Pede-se a todas e a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional. Neste instante, fará uso da palavra a ministra Nízia Trindade. Boa tarde. Cumprimento o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também a nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva.
Cumprimento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. Em nome dessas autoridades, cumprimentam também a todos os parlamentares, a todos os ministros e ministras de Estado, meus colegas, amigos aqui presentes. Quero cumprimentar também a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernanda Magano, agradecendo a presença de cada um de vocês. Não poderia também deixar, nesse momento, de cumprimentar o ex-presidente José Sarney, né? Muito importante tê-lo nesse evento. E vejo que tem uma fila de ex-ministros da Saúde. Eu pediria que vocês se levantassem, por favor, né? Mostrando no caso da saúde. Eu gostaria de mencionar o nome de cada um, mas em função do tempo não farei isso. Quero, de uma maneira especial, finalizar esses cumprimentos, cumprimentando ao ministro Padilha, Alexandre Padilha, que neste momento, daqui a pouco, né, tomará posse como ministro da Saúde, me sucedendo nessa função. Ele que já foi ministro da Saúde durante a presidência da presidenta Dilma Rousseff, desejando sucesso à sua gestão, ministro Padilha, e também a ministra Gleisi Hoffmann, né, que até há pouco liderava a presidência do PT. Foi lindo ver a comemoração dos 45 anos e quero também lhe desejar não só sucesso, mas agradecer de uma maneira especial também por seus posicionamentos muito importantes ao longo dessa presidência. Bom, a minha situação é diferente dos dois ministros. Um ministro permanecerá em outra função, o ministro Padilha. A ministra Gleisi acaba de concluir esse período na presidência do Partido dos Trabalhadores e assumirá a Secretaria de Relações Institucionais. Portanto, o presidente Lula, todos presentes, a minha fala ela é uma fala de despedida dessa posição. Para evitar me perder e falar aquilo que eu considero importante nesse momento, eu preparei um texto e vou procurar lê-lo dentro de um tempo não muito longo. Antes disso, eu não poderia deixar de falar da importância de ver esse salão com tantas pessoas, além das autoridades mencionadas, servidores de todos os ministérios, movimentos sociais, deputadas e deputados, senadores e senadoras. É, de fato, um momento especial da República, porque é uma posse muito importante em dois ministérios fundamentais para as relações interfederativas, porque a saúde também o é, e para o avanço do projeto liderado pelo presidente Lula. Então, fiquei muito em dúvida de como organizar minha fala, mas não poderia deixar de fazê-lo, em respeito à posição que exerci até o dia de hoje e também do meu compromisso com a nossa sociedade e com o projeto liderado pelo presidente Lula. Então, eu busquei, como seria inevitável, após 2 anos de trabalho tão intenso, que, na verdade, se sucederam a 6 anos de trabalho intenso em prol da saúde do nosso país e da defesa da democracia, de organizar as ideias, e me ocorreu um texto que eu escrevi e não publiquei para dar início a essa saudação e a essa fala. E é o que eu farei agora. Em agosto de 2019, Rosisca Darte de Oliveira, uma querida amiga, referência do feminismo brasileiro, me convidou a proferir conferência na Academia Brasileira de Letras com o tema "O que falta ao Brasil?". Respondi à pergunta propondo uma inversão. Precisávamos, na verdade, pensar no Brasil que falta para a grande maioria da nossa sociedade.
Estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas somos um dos países mais desiguais, onde 1% mais rico da população concentra 28% da renda total. A desigualdade se concretiza no acesso a serviços, a exemplo da espera para consultas e exames num SUS que precisa ser fortalecido. Também nas condições de alimentação, tema prioritário do governo do presidente Lula, como vimos no G20, como se coloca para o nosso país. No impacto das crises ambientais que afetam de forma diferente a população e todo o reflexo na saúde. Em suma, pobreza e desigualdade fazem mal à saúde e a superação desse quadro requer efetivas políticas públicas. Por acreditar na urgência dessa tarefa e após presidir a Fiocruz e ter me colocado na linha de frente na proteção da sociedade brasileira durante a pandemia de Covid-19, aceitei com entusiasmo o convite do presidente Lula para integrar a equipe desse seu mandato. As tarefas de reconstrução do SUS e desenvolver políticas inclusivas são inadiáveis. Trata-se de um projeto para o Brasil, seu presente e seu futuro. Um país desafiado por crises ambientais, conflitos armados no plano mundial e ameaças à democracia. O mundo olha para o Brasil em busca de soluções e a saúde faz parte dessas respostas, como ficou evidente nas resoluções do G20. Presidente Lula, como é de seu conhecimento, encontrei o Ministério da Saúde desmontado e desacreditado. Ele perdera sua autoridade de coordenar o SUS após a terrível experiência das 700 mil mortes por Covid-19 no governo passado. Durante o nosso trabalho de reconstrução, encontramos mais de 4.500 unidades básicas de saúde instaladas que aguardavam o credenciamento havia 4 anos, mais de 4.000 obras paralisadas, inúmeros leitos de UTI não cadastrados, a rede de atenção psicossocial diante de uma saúde mental tão fragilizada também desmontada, o farmácia popular com riscos de paralisação, a crise por desassistência do povo Yanomami, entre tantas outras situações alarmantes. Enfrentamos esse grave quadro contando com a ampliação dos recursos financeiros para o Ministério da Saúde após a chamada Emenda Constitucional da Transição. Não apenas o piso constitucional da saúde foi restabelecido, como houve aumento significativo dos recursos federais alocados. A tarefa de reconstrução envolveu avanços na retomada e ampliação de programas de grande impacto social, como mais médicos, que dobrou o número de profissionais, o farmácia popular, agora com 100% da lista de 41 medicamentos e fraldas geriátricas de graça, a estratégia da saúde da família fortalecida, o SAMU com a frota renovada e em breve em todo o país. Saúde mental, saúde indígena e Brasil sorridente devidamente valorizados. Merecem destaque, a meu ver, as inovações do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a missão 2 da Nova Indústria Brasil, ministro Alckmin, que impulsionam os serviços prestados à população ao mesmo tempo e que são cruciais para a autonomia do país nas áreas de produção de vacinas, medicamentos, equipamentos e de soluções de tecnologias de informação, integração de dados e telesaúde. É preciso destacar a recuperação da cobertura vacinal após os anos de negacionismo.
o Brasil saiu da vergonhosa lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Em 2021, ocupava o 7º lugar. Nesse período, também foi possível recuperar o certificado de país livre do sarampo, perdido em 2019. Ou seja, são nossas crianças, é nossa sociedade protegida de vacinas, de doenças evitáveis, preveníveis com a vacinação. E essa luta precisa continuar. Gostaria de destacar também o retorno à normalidade da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne representantes do governo federal, de estados e municípios. Retomamos a prática das decisões com base em consensos, a cooperação e a corresponsabilização como método e como resultado. Da mesma forma, vimos de perto a situação dos municípios brasileiros e atuamos para, de forma colaborativa, atender às suas necessidades de saúde. Em 2024, enfrentamos a maior epidemia de dengue da história. A dengue tornou-se um problema de saúde global, dado o aumento da temperatura, como sabemos, decorrente da mudança climática. Em um país onde convivemos com epidemias dessa doença há 40 anos, lidamos com um cenário diferente, mas sabemos que as respostas não cabem apenas ao setor saúde, demandando-se ações de saneamento ambientais, de mobilização de prefeituras e da sociedade. E também a utilização em escala nacional de tecnologias cientificamente comprovadas e ambientalmente sustentáveis, como vínhamos fazendo até então. O Ministério da Saúde não se furtou a realizar nenhuma ação em apoio a estados e municípios. Na última terça-feira, dia 25, assinei ao lado do presidente Lula a portaria que estabelece parceria entre o governo federal e o Instituto Butantan para a primeira vacina 100% nacional destinada à proteção frente à dengue. Desafios históricos em quase 40 anos de criação do SUS foram enfrentados em ações efetivas em benefício da nossa população, a exemplo do Programa de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. Em todas as ações, os princípios da universalidade e integralidade do SUS estiveram presentes, e o de equidade, com a busca da reparação de injustiças históricas no nosso país, o que me levou a intensificar ações de saúde dirigidas a grupos sociais em situação de vulnerabilidade, povos indígenas, população negra, populações quilombolas e ribeirinhas, grupos com demandas específicas, como a população LGBTQIA+, mulheres, vítimas que somos também de injustiças históricas, pessoas com deficiências, população dos territórios de favelas e periferias, ao lado do combate intenso ao racismo estrutural, infelizmente, ainda presente na nossa sociedade. Presidente Lula, obrigada por toda a sua atuação como líder do nosso país. E meu muito obrigada pela oportunidade de realizar um trabalho em que acredito. Reconstruímos no Ministério da Saúde, falo no plural, porque foi um trabalho de equipe, ao lado também de todo o ministério que compõe o seu governo, por isso uso o plural agora, reconstruímos programas que foram marcas fortes nas suas gestões anteriores e nas da presidenta Dilma. Além disso, inovamos. Pela primeira vez na história do SUS, foi aprovada a política para atenção de média e alta complexidade. Desde o início do governo, em 2023, realizamos o programa de redução de filas de cirurgia e, no ano passado, o Ministério da Saúde registrou o maior número de procedimentos cirúrgicos realizados na história do SUS, 14 milhões de procedimentos.
Apoiamos a reestruturação do setor filantrópico, responsável por 70% das internações hospitalares no país. Ao lado do MEC, fortalecemos os hospitais universitários e a EBSER. E mantivemos colaboração virtuosa com o setor privado, tanto na área da produção industrial como na área assistencial. Essas experiências foram básicas para a iniciativa do programa Mais Acesso a Especialistas, uma prioridade sempre lembrada pelo senhor. Uma necessidade também identificada muito pela população e pelo campo da saúde coletiva, do qual faço parte, e agravada pelo impacto da pandemia de Covid-19. O programa visa a integração entre consultas e exames, visa as pessoas, evitando atrasos de diagnósticos e tratamento. Em poucas palavras, trata-se de menos tempo e mais qualidade. Esse conjunto de ações tem por princípio a organização em rede, marca do SUS. Somente por esse caminho acredito ser possível aprimorar o sistema e garantir a saúde como direito, tal como estabelece nossa Constituição. Creio que seja esse o legado que deixo: reconstruir o SUS e a capacidade de gestão do Ministério da Saúde. O SUS tornou-se, na percepção pública, uma grande marca durante a pandemia de Covid-19. Tenho orgulho de afirmar que fui ministra do SUS. Um trabalho de tamanha envergadura só poderia ser realizado com sua liderança, presidente Lula, e o apoio do conjunto de seu gabinete ministerial e da sociedade organizada. Não faltaram também diálogo e colaboração com o Poder Legislativo, aqui representado pelos dois presidentes das casas, com o Poder Judiciário, com a comunidade científica, com os gestores e trabalhadores do SUS, com os artistas e a imprensa, tão importantes em nossas campanhas e na divulgação junto à sociedade, com o setor privado e com os movimentos sociais, a que faço uma referência especial. Muito obrigada pelo trabalho conjunto. O Conselho Nacional de Saúde, Fernanda, retomou seu histórico protagonismo no SUS. Lembro com muita emoção, ainda que não pude estar presente, porque estava apoiando todas as ações do governo federal no Rio Grande do Sul. Mas em 2024, liderei, junto à Assembleia Mundial de Saúde, a proposta de resolução que estabelece a participação social como necessidade e premissa de todos os sistemas de saúde do mundo. Socióloga, com muito orgulho, e sanitarista, também com muito orgulho, fui a primeira mulher a ocupar a presidência da Fiocruz e o cargo de ministra da Saúde do Brasil. O fiz com o apoio de uma equipe fantástica. Aproveito este momento para, em nome do secretário Berger e da secretária Ana Estela Haddad, agradecer a todas e todos que caminharam ao meu lado. Muito, muito obrigada. Ainda que o sentimento predominante em mim seja a satisfação por ter feito parte da equipe do presidente Lula e ter servido ao meu país, não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito, e destaco o respeito a nós mulheres,
e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida de nossa população. Ministro Alexandre Padilha, neste momento lhe desejo sucesso na nova missão e lhe agradeço pela parceria neste tempo em que estive no governo. E ainda quero também desejar sucesso a todo o governo, isso é muito importante, com vistas à efetivação do programa eleito pela maioria da sociedade brasileira e pela construção da democracia em nosso país. Como falei aos trabalhadores do Ministério da Saúde, temos que ter maturidade política e compreensão do que o país demanda de nós. No meu caso, é hora de seguir em frente, atuando em outros espaços, seguindo comprometida com a defesa do projeto de um país mais justo e soberano. No meu ponto de vista, é isso que se faz necessário e é o que eu coloco para mim neste momento. É esse o caminho para efetivamente incluirmos o Brasil que falta. Muito obrigada. Neste momento, o presidente da República e o ministro Alexandre Padilha assinam o termo de posse desse no cargo de ministro de Estado da Saúde. Deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo, o ministro Alexandre Padilha é médico infectologista pela USP, PhD em Saúde Pública pela Unicamp e professor universitário. Foi ministro nos governos Lula entre 2009 e 2010 e Dilma Rousseff entre 2011 e 2014, tendo chefiado as pastas das Relações Institucionais e da Saúde, respectivamente. Também assumiu essas pastas durante a gestão de Fernando Haddad entre 2015 e 2016 na Prefeitura do município de São Paulo. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do presidente... Delicinha, prefeito Delicinha da Bahia, está gritando, a gente reconhece pelo sotaque, pelo chapéu. Saudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin e o presidente Sarney. Em nome dos três, saudar todas e todos que estão aqui, não só os que estão nesse salão nobre. Sei que tem muita gente que está no outro salão oeste, tem muita gente que está lá no térreo acompanhando pela TV, pela imagem. Me comprometo a descer para cumprimentar todo mundo depois da cerimônia, agradecer muito a presença de vocês. Saudar em nome da primeira-dama, Janja da Silva, em nome da minha colega, ministra Anísia Trindade, em nome da ministra Gleice Hoffmann, no mês de março, dia de luta das mulheres, saudar todas as mulheres presentes aqui nesse ato. Em nome da Fernanda Magano, que é presidenta do Conselho Nacional de Saúde e trabalhadora da saúde, quero saudar todas as trabalhadoras da saúde do nosso país que fazem o SUS existir. As mulheres compõem mais de 80% das profissionais de saúde do nosso país, saem de casa, saíram durante a pandemia, saem de casa todos os dias do ano, no fim de semana, à noite, no plantão, enfrentando todas as dificuldades para cuidar da nossa população brasileira. Não se salva a vida nesse país sem as mulheres que cuidam
trabalham e defendem o Sistema Único de Saúde no nosso país. Quero saudar também 3 mulheres especiais na minha vida. Primeiro, o meu amor, Tássia, jornalista, grande defensora do SUS, grande defensora da saúde integral das mulheres, dedicou uma parte do seu trabalho a fazer documentários às mulheres que peregrinam ainda para fazer a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero. A minha filha, Mel, que essa é usuária do SUS desde o pré-natal, por decisão da Tássia, minha companheira, nasceu no Sistema Único de Saúde. E a minha mãe, doutora Leia, uma pediatra, que no alto dos seus quase 81 anos de idade, presidente Lula, levanta todo dia de manhã cedo, vai até o Hospital do Servidor Público do Estado em São Paulo, e à tarde vai para a periferia da Zona Sul. Sábado e domingo, o Guilherme Boulos, do Zaratini, conhecem. Ela sobe o Morro da Lua para cuidar das mulheres, das crianças, da população na periferia da Zona Sul, e a quem eu aprendi o que é ser médico, o que é ser um médico que está do lado do nosso povo e cuidar do nosso povo. Quero fazer uma saudação especial à Vossa Excelência Zé Gotinha. Nem todo mundo sabe, Zé Gotinha foi criado em 1987, quando o presidente Sarney era presidente da República desse país. O criador é o Darlan Rosa, e eu conheci o Darlan Rosa, porque quando fui ministro da Saúde, eu achava estranho o Zé Gotinha não ter a marca do SUS. E falei, discutimos, e você vai ter que falar com o criador, que é o Darlan Rosa. Eu quero agradecer aqui o Darlan Rosa, porque ele na hora falou, pode tatuar o Zé Gotinha com o SUS, porque o Zé Gotinha é do SUS, é do Brasil. E se prepara, Zé Gotinha, que nós vamos andar muito esse país para vacinar quem precisa ser vacinado no nosso país. Quero saudar e agradecer profundamente as instituições que me formaram. Está aqui vários professores da Unicamp, em nome da pró-reitora Moretti, eu quero saudar a Unicamp, onde me formei como médico na graduação. Estão aqui vários professores da USP, está aqui o professor Fábio Jatene, grande cirurgião e filho do ex-ministro Adib Jatene, onde eu tive a honra de fazer a minha formação como médico infectologista e depois de trabalhar para coordenar e implantar o Núcleo de Medicina Tropical da USP, no interior de Santarém, no Pará, e também ser médico do Ambulatório Especializado de Vacinação e do Centro de Medicina do Viajante. Quero saudar a todos os meus colegas da Unicamp, sobretudo do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, onde eu fiz meu doutorado, PhD, e onde colaboro até hoje como pesquisador voluntário, colaborando cada um deles. Hoje saúdo também as instituições onde posso contribuir para a formação de novas gerações de profissionais comprometidos com a saúde do povo brasileiro. Quero saudar a Uninove, em nome do professor Storópolis, saudar a Mandic, em nome do professor Junqueira, e em nome dos meus alunos, nessas duas instituições, cumprimento todos os jovens que dedicam sua formação e dedicarão seu trabalho ao Sistema Brasileiro de Saúde. Não deixei de ser professor, nem quando fui deputado federal, nem agora como ministro da SRI, não deixarei de ser professor universitário na condição de ministro da Saúde. Amanhã é 11 de março, completam-se 5 anos amanhã, desde que a OMS declarou a pandemia de Covid-19. Não fosse pela dedicação e resiliência dos trabalhadores e pesquisadores da saúde e dessas instituições de pesquisa, universidades brasileiras, a negligência deliberada do governo anterior teria nos custado ainda mais que as inesquecíveis 700 mil vidas de brasileiros. Quero agradecer à USP e à Unicamp por terem me formado, mas, sobretudo, não só as duas, mas toda a Universidade Pública Brasileira e fundações de pesquisa do SUS como a Fiocruz, por terem nos ajudado a enfrentar o período difícil da pandemia, que amanhã se completam 5 anos dele. Foi esse cenário de negação da ciência e desrespeito à vida que a minha amiga Nícia Trindade encontrou ao assumir o Ministério da Saúde em 2023. Como colega de governo, pude ver de perto o trabalho incansável da Nícia e de sua equipe para reconstruir políticas que o Brasil tomava como garantidas, mas que foram alvo do ódio deliberado no governo anterior, como o nosso programa de imunização. Nízia, o Brasil agradece a você
e a sua equipe pela reconstrução do Ministério da Saúde depois de anos tão sombrios. Muito obrigado, Nízia Trindade e toda a sua equipe. Quero me dirigir também a outra mulher que, como presidenta do meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, contribuiu para que derrotássemos aqueles que planejavam um golpe no nosso país. Gleice, você foi uma das articuladoras da Frente Ampla que elegeu o presidente Lula em 2022. Sei que você terá ainda mais disposição ao diálogo com o Congresso, com os governadores e prefeitos e com toda a sociedade, no ambiente de normalidade institucional que reconstruímos após a derrota do golpe de 8 de janeiro de 2023. Sucesso, querida presidenta e agora ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Antes de mais nada, estou aqui para agradecer. Gratidão ao presidente Lula por ter me confiado e sustentado o papel de reabilitar as relações institucionais depois do relacionamento tóxico e abusivo que o governo anterior tinha com o Congresso, com o Judiciário, com a imprensa e o conjunto da sociedade. Encerro o meu percurso como ministro das Relações Institucionais da Presidência da República no dia de hoje, como o que mais tempo ficou neste cargo. Somando a minha primeira passagem pela SRI, no segundo governo do presidente Lula, e agora, a partir de 2023, são ao todo 3 anos, 4 meses e 11 dias. Muito obrigado, presidente Lula. Minha gratidão, presidente Lula, por me indicar para mais uma nova missão. Nada deixa mais feliz um médico, professor universitário, pesquisador e defensor do SUS, do que ser pela segunda vez ministro da Saúde do meu país. O senhor pode contar, mais uma vez, com a lealdade e a dedicação integral até o último segundo que o senhor me honrar com essa missão de ser ministro da Saúde do nosso país. Gratidão aos meus colegas ministras e ministros, em nome do coordenador do time, ministro Rui Costa. Gratidão a cada trabalhador do Palácio do Planalto, que mantém o coração do governo aceso diante de tantas dificuldades. Gratidão aos meus 3 mosqueteiros, líderes do 3º mandato do presidente Lula, senadores Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues, deputado José Guimarães. Em nome dos 3, quero saudar todos os parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras da base e da oposição. Gratidão aos ex-presidentes da Câmara e Senado, deputado Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, e aos atuais presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Juntos, conseguimos impedir o golpe de 8 de janeiro, um plano sórdido que envolvia até mesmo o assassinato do presidente e do vice-presidente escolhidos pelo povo brasileiro. Se aqueles criminosos tivessem sido bem-sucedidos, hoje o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin não estariam aqui com vida. Esse salão estaria vazio e silencioso, como nos momentos da ditadura. Mas vencemos. Nós ainda estamos aqui em defesa da democracia. Gratidão a todos e todas vocês por juntos nos ajudarem a construir a marca de concluir esses 2 anos do governo Lula, tendo a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo federal desde a redemocratização. Esse desempenho ajudou o Brasil a ter a maior taxa de crescimento econômico e a menor taxa de desemprego da última década. Foi assim que realizamos, querido amigo e colega ministro Fernando Haddad, com seu apoio junto à negociação no Congresso Nacional, sob a liderança do presidente Lula, a retomada do crescimento econômico e o 3º maior ajuste fiscal do mundo entre os países emergentes, não com base na fome, não com base na miséria do povo e nem na destruição das políticas públicas, como se observa em países onde quem governa é uma direita radical, mas na estabilidade e na pujança do nosso mercado. Gratidão aos governadores e prefeitos com os quais cumpri a missão de restabelecer as relações federativas no Brasil, após um período que conflitos se sobrepuseram às demandas da população. Gratidão aos membros do Conselhão, pela sua disposição para construir agendas de consenso pelo Brasil, que deram frutos que vão desde a política para a primeira infância até o programa Acredita. Gratidão à minha equipe da Secretaria de Relações Institucionais, em nome do secretário executivo Olavo Noleto e do sempre ativo Zé Gatão, que trabalha no Palácio do Planalto desde o primeiro dia do primeiro governo do presidente Lula. Obviamente, só não trabalharam aqui quando a gente não estava no governo.
volto para o Ministério da Saúde ainda mais cheio de energia do que a primeira vez. Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio, ou como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão. Então aqui, ex-ministros da Saúde, quero citar nominalmente cada um deles: Barjas Negri, que ainda foi ministro da época do Fernando Henrique Cardoso, Humberto Costa, que sucedeu Barjas Negri, Saraiva Felipe, que sucedeu Humberto Costa, ministro Agenor, ministro Temporão, Ricardo Barros, Marcelo Castro, além da ministra Anísia Trindade. Todos sabemos que esse é um desafio enorme, mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Nós vamos teimar, porque não podemos aceitar que o entregador fique sem poder fazer seu corre, sustentar sua família, porque só pode fazer um exame perto da sua casa em horário que não está por lá. Nós vamos teimar, porque é desumana a angústia e insônia de uma família inteira que aguarda para conseguir fazer uma biópsia, já que a precocidade do diagnóstico é decisiva para a chance de cura do câncer. Por isso, assumo aqui o compromisso de trazer esse desafio histórico para o centro das nossas ações, de toda a equipe e órgãos do Ministério da Saúde. Vamos entendê-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Essa será mais do que uma prioridade, será nossa agenda diária de trabalho e como serviço da saúde de urgência, são 24 horas por dia, de segunda a segunda, buscando reduzir o tempo de espera para quem espera o atendimento especializado no nosso país. Essa será a nossa tônica com os estados, municípios e parlamentares, que buscam ampliar de forma legítima os recursos e melhorar a assistência em seus territórios. Vamos recorrer ao conhecimento das universidades, querido ministro Arthur Quioro, que me sucedeu no Ministério da Saúde, seus hospitais universitários, centros de formação de especialistas, a IBSE, que tanto já está contribuindo. Vamos fortalecer e envolver a atenção primária em saúde. Sem sua potência na coordenação do cuidado, não se reduz o tempo de espera ao atendimento especializado. Vamos ouvir e buscar apoio do setor privado, dos seus serviços especializados e dos centros diagnósticos com capacidade ociosa. Produziremos uma resposta que envolverá toda a estrutura de saúde do nosso país. Sei que muito já foi feito sobre isso pela equipe atual do Ministério da Saúde e da ministra Anísia, mas como um médico chamado para dar uma segunda opinião ou interconsulta, vamos examinar o diagnóstico com precisão e juntos avaliarmos o que mais precisa ser feito. Entre a primeira e segunda passagem pelo Ministério da Saúde, fui secretário de Saúde da cidade de São Paulo, de uma rede maior e mais complexa do que todo o sistema de saúde de Portugal, tão reconhecido na área da saúde. Assim como todos os gestores na ponta, sei que a tabela SUS, da forma como ela remunera os serviços hoje, não acabará com a peregrinação do nosso povo por atendimento médico especialista. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Começaremos essa superação pelos procedimentos e tratamentos que mais geram tempo de espera, como as ofertas de cuidado integrado propostas pela equipe da ministra Anísia. Aproveito aqui para agradecer, em nome do secretário Berger, toda a sua equipe e também a equipe da IBSE que deram início a esse processo. Queremos um novo modelo de remuneração, que sinalize aos estados, aos municípios, às santas casas, aos serviços privados, que pagaremos mais e melhor para o atendimento especializado que aconteça no tempo correto. Uma tabela que poupe o tempo e reduza o tempo de espera hoje que acontece na área da saúde. Precisamos priorizar a redução do tempo de espera para o diagnóstico e tratamento de câncer. Temos tudo para consolidar a maior rede pública de prevenção,
diagnóstico e tratamento de câncer do mundo, com hospitais e serviços especializados, tanto públicos quanto privados, a exemplo do que fizemos com o sistema de transplantes, que assim foi reconhecido em 2012. Quero cumprimentar os representantes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, aqui presentes. Quero dizer com muita clareza, em alto e bom som, aqui, OMS e OPAS, vocês têm um ministro e um presidente da República que dizem sim à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Dizer sim à OMS é dizer sim à vacinação contra a poliomielite, um esforço mundial para a sua erradicação. E sei que muitos dos que estão aqui teriam sido afetados pela paralisia infantil se não tivesse as campanhas desde os anos 70 apoiadas pela OMS. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Programa Mundial de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis. Dizer sim à OMS é dizer sim ao Fundo de Enfrentamento às Doenças Tropicais, que ainda nos afligem como a malária. Eu tive a honra, nos anos 90, começo dos anos 2000, junto com o Dr. Marcos Lacerda, que está aqui, de desenvolver a pesquisa do protocolo de tratamento para casos graves da malária nesse período. Um avanço que mudou a realidade da doença no Brasil e no mundo, graças ao financiamento concedido pela OMS. Dizer sim ao OMS e dizer sim ao seu fundo rotatório de aquisição de medicamentos, vacinas, insumos e tecnologias. Ele torna possível várias das nossas ações de saúde até hoje, para quem exportamos produtos fabricados no Brasil, gerando emprego, renda e tecnologia aqui no Brasil para brasileiros e brasileiras. Em 2013, quando nossa gestão incorporou ao SUS a vacina contra o HPV, que protege contra o câncer de colo de útero, tivemos que enfrentar o que talvez tenha sido o primeiro movimento em redes sociais de fake news contra a vacina. Diziam de tudo, presidente, que a primeira vacina gerava sexualização precoce, que provocava infertilidade, que causava convulsões e desmaios. Só ainda não diziam que virava jacaré ou que implantava um microchip chinês. Nós teimamos e enfrentamos. E depois de 10 anos, nenhum jacaré surgiu por conta da vacina. Mas o Brasil hoje tem o maior programa público de vacinação do mundo contra um vírus que causa câncer, capaz de reduzir em 62% os óbitos por câncer de colo de útero. Nem todos sabem, e quem sabe às vezes se esquece de dizer. Na época, a oferta da vacina contra o HPV foi concretizada graças a uma transferência de tecnologia de uma indústria dos Estados Unidos, que significou emprego, renda e conhecimento para o Brasil. O vice-presidente Alckmin era governador, eu era ministro da Saúde, a parceria com o Butantan. É essa base tecnológica que permitiu, há algumas semanas, o anúncio da vacina da dengue pelo Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Na política, como deputado, como ministro das Relações Institucionais, nunca tive inimigos, mas adversários. Com eles travei a boa disputa política, que é típica de uma democracia saudável. Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo. Queremos chamar de volta todos aqueles que se mobilizaram durante a Covid para defender a vida das nossas crianças, dos idosos e famílias por meio da vacinação. Irei a cada canto desse país com esse propósito, na imprensa, nas igrejas, em todas as manifestações religiosas, nas torcidas uniformizadas que dirige Adilson Monteiro Alves, nosso conselheiro aqui da democracia corintiana, em todas as empresas, querida Luísa Trajano, nossa grande defensora da vacina. A pandemia de Covid-19 é um custo muito alto, nos apontou os caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias. Não há truque mágico,
Só se enfrenta o problema de saúde pública à luz da ciência. Isso significa ter profissionais mobilizados e bem orientados, estabelecer a mensagem correta para a mobilização das famílias e das comunidades, unir esforços ao invés de alimentar conflitos políticos entre a União, os estados e municípios. Essa é a nossa diretriz nas ações contra a dengue, porque o mosquito não é do prefeito, do governador, nem do presidente da República. Ele está dentro das casas das pessoas e em seus locais de trabalho. Somente seremos bem-sucedidos em reduzir os focos do mosquito, a transmissão da doença e os casos graves de óbitos, se trabalharmos juntos. Outro aprendizado, querido ministro Temporão, queridas Mariângela Simão e Cristiana Toscano, é que precisamos ter uma política permanente de Estado, com novas estruturas e instituições, para enfrentarmos outras epidemias que poderão vir e as nossas endemias como malária, a tuberculose, a hanseníase e as hepatites. Por fim, quero falar de 3 aspectos. O primeiro é que sabemos o quanto a realidade demográfica mudou. O modo de trabalhar e se divertir mudaram, e com eles tudo o que impacta na nossa saúde. Cada vez mais precisamos nos reorganizar para oferecer cuidados a quem mais precisa, de uma maneira que atenda às suas especificidades, da primeira infância aos idosos. Precisamos criar modelos de cuidado capazes de promover a saúde integral das mulheres, da população negra, da população indígena, das pessoas com deficiência, da saúde mental, das pessoas que vivem com HIV, da população em situação de rua, do povo do campo e dos povos da floresta, dos neurodivergentes, das doenças raras. Em segundo lugar, sabemos que não vamos conseguir levar a saúde brasileira à qualidade e agilidade que desejamos sem trabalhadores e trabalhadoras qualificados e valorizados, sem aqueles que defendem o SUS, seja nos espaços de controle social, seja na sociedade civil organizada. Quero afirmar a todas as entidades médicas aqui presentes de todas as profissões e carreiras da saúde. No que se refere à formação profissional, esse Ministério da Saúde estará mais focado na qualidade do que na quantidade. Estarei junto ao meu colega Camilo Santana, do MEC, nesta batalha. O último ponto é que esse ministério será cada vez mais o Ministério da Saúde e não o da doença. Ter saúde de qualidade é estar ao lado de todas as políticas que estimulem a nossa população, que incorporem em sua rotina hábitos que promovam a saúde e a vida, para construir um Brasil cada vez mais saudável e feliz. É esta moldura, ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera para atendimento especializado, defender a ciência e a vida, promover um Brasil mais saudável e valorizar quem trabalha e defende a saúde, que minha equipe e eu devotaremos todos os nossos esforços. É por eles, sob a inspiração e liderança do presidente Lula, que reassumo o Ministério da Saúde do Brasil. Vamos construir um Brasil mais saudável e feliz, para todas as brasileiras e brasileiros. Viva a ciência, viva o SUS e viva o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Lula. Agora, o presidente da República e a ministra Gleisi Hoffmann assinam o termo de posse dessa no cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Bacharel em Direito, pelo Centro Universitário Curitiba, a ministra Gleisi Hoffmann possui MBA em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estado em que atuou como secretária de Reestruturação Administrativa. Assumiu os cargos de secretária de Gestão Pública de Londrina e diretora financeira da Itaipu Binacional. Senadora pelo Paraná por 2 mandatos e deputada federal desde 2019, a ministra Gleisi Hoffmann ocupou ainda o cargo de presidenta do Partido dos Trabalhadores e ministra da Casa Civil da Presidência da República entre 2011 e 2014. Senadora. 2 mandatos. 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 2
Senhoras e senhores, para uso da palavra, a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Obrigada, Fabiano, nosso trompetista. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, presidente Lula, companheira Janja, cumprimentar aqui o governador Denário, ministro Alexandre Padilha, que assume, ministra Anísia, meu presidente Hugo Mota, obrigada pela presença, presidente Alcolumbre, que está aqui, obrigada pela presença, ministro Rui Costa, governador Jerônimo, a nossa querida Fernanda. E boa tarde a todos e a todas. Nosso vice-presidente Alckmin estava escondidinho ali. Prazer também, presidente. Uma honra muito grande ter aqui o ex-presidente Sarney, com quem convivi no Senado da República e aprendi muito. Obrigada, presidente, pela sua presença. Quero aqui também cumprimentar os líderes do Congresso no Senado e na Câmara, os membros do Poder Judiciário, senadores e senadoras, deputados e deputadas, os ministros aqui presentes, faço em nome do nosso presidente Geraldo Alckmin, os embaixadores e embaixadoras, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, ex-ministras, presidentes de partidos políticos, movimentos sociais, sindical que está aqui, nossos presidentes de tribunais, também todos os nossos líderes. Claro, queria também especialmente cumprimentar os meus filhos que estão aqui, João Augusto e Gabriela, dos quais roubei tantos momentos importantes. Obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar longe um pouco. E cumprimentar também meu companheiro de vida e de lutas e meu líder partidário, Lindbergh Farias. Obrigada, Lindbergh. Quero cumprimentar aqui também os membros do Conselhão e todos os profissionais da imprensa. Obrigada, presidente Lula, pela confiança e oportunidade. Eu estarei aqui como ministra de um projeto de país sob a sua coordenação, que não começou com esse governo, mas em desde os anteriores em que presidiu o Brasil e despertou a esperança, mudando a realidade do povo brasileiro. Um projeto que começou com a sua história de vida, de superação, seu compromisso com o povo mais sofrido desse país, que transformou a vida de milhões de pessoas, libertando-as da fome e da miséria. Antes do senhor presidente, a cada 5 minutos uma criança morria de fome. Filho de trabalhadora, a juventude negra não ia para a universidade. O emprego e a renda não eram prioridades. E hoje o senhor continua sendo o presidente do emprego e da renda. Desde 2012, nós não tínhamos a geração de empregos que atingimos nos últimos 2 anos. Aliás, presidente, desde o seu segundo governo, não tínhamos 2 anos seguidos de PIB acima de 3%. Isso já sobre uma base positiva. Foi seu governo que fez o país voltar a crescer, com renda, crédito, políticas sociais e investimentos para a geração de emprego. Foi nos seus governos que o Brasil assumiu protagonismo internacional. E é com o senhor que esse reconhecimento está sendo retomado. Estas e outras transformações foram muito grandes e vão continuar, porque é um projeto vencedor e vai continuar vencendo, apesar das apostas em contrário. Que ninguém se iluda, nós não chegamos até aqui com a aliança que construímos para dar errado. Já superamos desafios muito mais difíceis e vencemos. E como o senhor disse, passamos 2 anos plantando, agora é o tempo da colheita. É esse projeto de país que me inspira e que me move na política. E o senhor presidente Lula nos ensinou que é a política que dá sentido e preside as ações. É o instrumento transformador da realidade que queremos melhor. A política exige coragem na disputa e grandeza na mediação, sempre necessária no contexto da democracia, para avançarmos e melhorarmos a vida do povo. Foi assim que o senhor chegou até aqui, para mudar o curso da história. Eu vivo a política desde a minha adolescência. Comecei incentivada pelo trabalho solidário das Irmãs Bernardinas no Colégio Nossa Senhora da Esperança, em Curitiba. Depois, com os padres jesuítas no Colégio Medianeira,
que nos incentivaram a criar o Grêmio Estudantil. Foi lá que conheci partidos políticos. Me filiei ao PCdoB, a qual saúdo, e desde 1989 no PT, quando conheci sua liderança política e me envolvi nesse projeto que mudou minha vida. Em todas as missões que cumpri, de lá para cá, também aprendi que a política é um exercício de coerência e compromissos com valores. E que devemos fazer política para somar, reconhecendo as diferenças, respeitando adversários, construindo alianças, cumprindo acordos legitimados no interesse maior do país e da população. Ninguém faz nada sozinho. Essa é uma das distinções fundamentais entre o exercício democrático da política e os projetos autoritários de poder. E foi esta compreensão que nos guiou na grande construção partidária, que tive a missão de articular e coordenar junto com o presidente Lula na campanha eleitoral de 22, para a continuidade desse projeto de transformação com prosperidade. Ao fim daquela duríssima campanha, a democracia venceu. Venceu nas urnas pela vontade popular e venceu a trama golpista que culminaria nos atentados de 8 de janeiro de 23. Venceu pela repulsa da sociedade àquela violência e pela firme reação das instituições, dos presidentes da República, da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e agora da soberania nacional. Respeitamos e temos relações com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. E se me dão licença, quero também homenagear Walter Salles Júnior, Fernanda Torres, Celton Mello e toda a equipe de Ainda Estou Aqui, por terem mostrado ao mundo o que significou a ditadura, a coragem e o sacrifício do que as enfrentaram. Recordando Ulisses Guimarães, a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Com este filme, vocês deram ao Brasil o orgulho de um prêmio que avivou nossa autoestima. Somos um país grande, próspero, de gente trabalhadora, talentosa e solidária, que escolheu viver na democracia. Fui honrada pela confiança do presidente Lula para assumir as grandes responsabilidades da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Antes de prosseguir, eu quero destacar mais este aspecto rumo ao protagonismo das mulheres na vida política, num país marcado por séculos de patriarcado. Não é trivial que um líder como Lula tenha ousado lançar a primeira mulher presidenta da República e também a primeira presidenta do seu partido. São símbolos muito fortes do compromisso com a mudança, que se refletem em outros gestos. Foi o presidente que mais nomeou mulheres para cargos de comando e posições de poder na história do Brasil. Por isso, eu compartilho esse momento com todas as mulheres brasileiras, como um estímulo à nossa luta contra a desigualdade, o preconceito e o machismo, especialmente com a companheira Janja, que tem sido alvo de ataques misóginos que atingem a todas nós, Janja. Minha solidariedade. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução
aos programas de governo que você coordena e que foram, com sua competência, rapidamente restabelecidos em 2 anos. Juntos, e somente juntos, seremos capazes de reacender a esperança e atender às justas expectativas da população. O Brasil quer paz, justiça e uma vida melhor para todos e todas. Quero cumprimentar a ministra Anísia Trindade. A companheira Anísia tem todo o nosso eterno reconhecimento pelo seu trabalho no Ministério da Saúde, na reconstrução de um sistema de saúde que havia sido devastado pelo negacionismo, no fortalecimento do SUS, esse grande sistema que é modelo e referência internacional e que orgulha o Brasil. Viva o SUS! E ao ministro Alexandre Padilha, pelo trabalho de reestruturação da SRI. E desejar-lhe muito sucesso, Padilha, na tarefa importantíssima de dirigir o Ministério da Saúde. Sei da sua capacidade e competência. Fui testemunha cotidiana, quando trabalhamos juntos, de como você entregou ao povo brasileiro programas importantes na saúde, entre eles um que revolucionou a atenção básica à população brasileira, o Mais Médicos. Conte comigo. E faço um agradecimento muito especial aos presidentes Hugo Mota, que preside a casa a qual eu pertenço, e Davi Alcolumbre, que preside a casa a qual já pertenci. Obrigada por suas presenças, pelas manifestações de estímulo e acolhida. Nós vamos ter uma atuação conjunta em defesa do povo e do país. Presidente Hugo, presidente Alcolumbre, com vocês quero manter a relação respeitosa, franca, solidária e direta. Não tenham dúvidas, estarei sempre aqui para conversar, ouvir críticas e acolher sugestões. Também agradeço as manifestações das lideranças dos mais diversos partidos que integram o nosso governo e compõem nossa base no Congresso Nacional. Aqui quero agradecer em especial aos nossos líderes de governo no Senado, Jacques Wagner, na Câmara, Zé Guimarães, e no Congresso, Randolfo Rodrigues, companheiros de todas as horas, de quem eu vou precisar de muita ajuda nessa tarefa. E agradecer a todos os líderes que estão aqui, que vieram e que não puderam vir, mas se justificaram. Contem comigo, eu vou ser companheira para a gente resolver problemas e construir soluções. Nosso trabalho conjunto deve se refletir na consolidação de uma base de apoio estável, já a partir da votação de orçamento de 2025, para avançarmos na agenda legislativa, essencial e urgente este ano para o povo brasileiro. Desta agenda, eu quero destacar por seu sentido transformador a isenção do imposto de renda para os que recebem até R$5 mil por mês. Uma questão de justiça. Hoje, presidente, uma professora que ganha R$5 mil paga 27,5% de imposto de renda, enquanto cerca de 150 mil pessoas que ganham muito pagam menos de 10% de imposto. Essa medida vai ajudar milhões de brasileiros e brasileiras, com absoluta neutralidade fiscal, como já antecipou o ministro Fernando Haddad. Também em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal de Contas da União, por quem tenho grande respeito, vou ter o mesmo comportamento. Quero agradecer e saudar muito especialmente ao povo paranaense, que me trouxe até aqui. Saudar aqui o meu companheiro Arilson Fiorato, professor Lemos, Ana Júlia, que eu estou vendo, deputados estaduais e que vieram representar a Assembleia Legislativa. Também meu companheiro, vereador Ângelo Vagnoni. Muito obrigada pela presença de vocês. E podem estar certos que continuarei a servindo o povo do Paraná. E não posso concluir sem demonstrar minha gratidão eterna aos dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras em todo o Brasil. Saudar aqui o senador Humberto Costa, que agora está na presidência do meu partido. Presidir esse grande partido foi a missão mais importante que desempenhei e da qual vou me orgulhar para sempre, presidente Lula. Muito obrigada. Aos movimentos sociais, sindicalistas da cidade e do campo, militantes de todas as causas justas,
quero renovar a nossa aliança pela construção de um país melhor para o nosso povo, numa caminhada que não começou ontem, nem vai terminar amanhã. Estamos aqui para esperançar nossa gente, mostrar a força e a grandiosidade desse país e o orgulho que temos de ser brasileiros e brasileiras, sem excluir ninguém da nossa convivência. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro e viva a democracia, que reconhece a diversidade e reafirma o exercício cotidiano da política na construção de convergências. Obrigada, presidente Lula, e obrigada a todos vocês que fazem a grandeza desse país. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva.